como vai? Meu nome é Rebeca Saneto, sou neurologista pediátrica, atendo os transtornos do espectro autista e todos os transtornos do desenvolvimento infantil. Se você tem dúvidas sobre esse tipo de tratamento, sobre esse tipo de transtorno, filie-se ao canal clicando no sininho e assim você receberá as atualizações de todos os vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre medicação no TEA, transtorno do espectro autista. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre o que era o transtorno e como fazer o diagnóstico. Se você ainda não assistiu, veja os vídeos anteriores, assista para ter uma sequência, assim você vai compreender melhor o vídeo de hoje. Então vamos lá. O tratamento para TEA, para o autismo, é um tratamento que engloba uma equipe multidisciplinar. Então, na equipe multidisciplinar, eu vou ter psicopedagoga, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, neuropsicóloga e outras terapias de acordo com a necessidade de cada criança, a ecoterapia. De acordo com o distúrbio que mais afete a criança, nós teremos uma gama de terapias para incluir a essa criança ou não. Por exemplo, algumas crianças não precisam da psicopedagogia porque têm um bom desempenho escolar. Outras crianças precisam, por exemplo, da ecoterapia por uma dificuldade de equilíbrio, para ter assim, uma socialização melhor. Então, são terapias que fornecem bastante estímulo para o vínculo social, né? Então, isso facilita bastante. As terapias, para que elas sejam aplicadas, há necessidade de que o paciente colabore, ou seja, há necessidade de que ele faça o exercício solicitado, há necessidade de que ele preste atenção no que está sendo proposto para que ele aprenda como fazer. E que, em alguns casos, nós temos pacientes que apresentam ecolalia, que é a repetição da fala dele mesmo, de uma outra pessoa, ou então, por exemplo, pacientes que repetem filmes inteiros, como a ecolalia tardia. Então, isso é uma estereotipia, temos que retirar isso dele. Mas como propor a ele para que ele pare de fazer isso? Ou, por exemplo, quando eles fazem movimentos estereotipados com as mãos, aquele movimento de chacoalhar-se, ou fechar os olhos com força e fazer alguma careta, ou alguma mania que ele tenha de carregar algum tipo de objeto. Tudo isso são comportamentos disruptivos que diferem das outras crianças e que podem fazer com que o seu desenvolvimento fique ainda mais atrasado. Porque se ele não aceita fazer atividades junto com o seu grupo, com seus pares, como eu irei ensiná-lo a viver em sociedade? Como eu irei ensiná-lo a compartilhar o seu lanche, os seus brinquedos, as frustrações, né? Quando alguém lhe disser não, como será a reação dessa criança? Ou se, por exemplo, ele chegar numa festa, numa sala cheia de gente, pessoas que ele não conheça, numa festa de casamento, de aniversário, como eu farei para que esse paciente entre nesse ambiente, se sinta confortável e permaneça, sem causar nenhum transtorno à família, à escola, aos amigos. Então, nesse momento, a gente precisa avaliar o que é que está tendo prejuízo no desempenho desse paciente. Então, o desempenho dele está sendo prejudicado? Está. Bom, se está, nós temos que propor algum tipo de medicação para melhorar a concentração, o foco, o planejamento e a execução das funções. Uma vez a gente já tenha determinado essa situação, precisamos conversar com a equipe multidisciplinar, explicar a toda a equipe quais são os possíveis efeitos que no início do tratamento todos os pacientes irão apresentar, uns mais, outros menos. Por exemplo, há pacientes que podem apresentar o que a gente chama de cialorreia, que é um aumento da salivação, uma babinha mesmo. No começo pode existir por pelo menos uma semana, até que a dose seja bem ajustada ao paciente. Após esse período,
normalmente isso já fica reduzido, já volta ao comum daquele paciente, do comportamento dele. Outros pacientes ficam molinhos, com sono, não conseguem ficar em pé, as perninhas ficam moles. Isso, nas primeiras semanas, pode acontecer sem estar a dose errada. De repente, você é acostumado com um paciente muito agitado, muito ligado, com muita hiperatividade. A medicação vai modular o comportamento dele, vai fazer com que ele fique mais tranquilo, que ele aceite a intervenção, que eu peça alguma coisa a ele, por exemplo, que eu chame pelo nome e que ele me responda. Então, o objetivo da medicação é intervir de maneira que deixe o paciente acessível para que possamos aplicar as atividades terapêuticas, as clínicas em si, como a terapia ocupacional, a psicopedagogia, o psicólogo, o neuropsicólogo, a fono, possam fazer o seu trabalho. Porque na maioria das vezes o nosso grande empecilho, há pacientes que não querem entrar na sala, há pacientes que não acompanham a terapeuta, há pacientes que não querem ficar sentados para observar qual é o jogo que está sendo ensinado. Então, nesse momento, a medicação se faz necessária. A medicação, ela é corretiva. Ela faz com que o paciente tenha determinados comportamentos corrigidos, não curados. Portanto, quando os pais perguntam sobre a questão de viciar na medicação, dependência da medicação, vamos nos lembrar que a medicação não é feita com o intuito de causar dano. A medicação é feita com o intuito de deixar o paciente numa melhor atuação dentro daquilo que é proposto. Então, como ela é uma medicação corretiva, se em algum momento do tratamento for necessário retirarmos a medicação, iremos fazer de forma bem paulatina, bem devagar, reduzindo aos poucos, até que o medicamento deixe de estar no organismo do paciente. E aí ele retornará a ser aquilo que ele sempre foi, seja agitado, com ecolalia, com comportamentos disruptivos. Por isso, muitas vezes, quando questionado se a medicação deixou o dependente, porque ele só melhora com a medicação, eu recordo aos pais essa minha frase: a medicação é corretiva, eu corrijo. Quando eu retiro aquilo que corrigiu, o paciente retorna a ser o que ele sempre foi. Bom, no próximo vídeo eu vou falar quais são as medicações utilizadas. Se você tem dúvidas, quer saber sobre alguma coisa específica, deixe nos comentários. Clique no sininho para que você esteja inscrito e receba todas as informações que venham a ser postadas posteriormente. Curta no Facebook, compartilhe. Há necessidade da gente divulgar a informação para aquele paciente que de repente tem necessidade de ter a informação, a família, e muitas vezes não tem acesso a um grande centro, a um local que tenha os terapeutas ou tenha um médico que faça o tratamento. Então, estamos aqui para informar, para lhe ajudar a ter a melhor decisão no tratamento do seu filho, do seu sobrinho, de algum conhecido que você tenha. Muito obrigada. Não esqueça de deixar seu comentário, nem de clicar no sininho. E assista aos próximos vídeos.